Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, amados, a primeira palavra do ano de 2025. Antes de ministrar essa palavra, eu quero dizer que eu creio de todo o meu coração. Escuta só, presta atenção. Todo mundo olhando um para os outros, conversando, escuta. Quase todo mundo, né? Eu creio de todo o coração. E essa é uma palavra que eu quero reverberar o ano inteiro de 2025. A palavra que Deus deu ao ungido dele, pastor Ricardo Rodrigues. Eu creio. Está acontecendo comigo. Deus mudará nossos tempos. É para 2025. Quem crê comigo? Quem crê o que o Senhor falou através do ungido? Deus mudará nossos tempos. Você crê? Glória a Deus, eu também creio e recebo. Vamos reverberar essa palavra crendo, declarando em fé o ano todo. Tá certo? E eu trago a primeira palavra do ano de 2025 aqui hoje para nossa amada congregação, para a pequena partícula de avivamento em Maracanaú. Quero ministrar um texto de Paulo aos Romanos e quero, em rápidas palavras, eu não sou de intitular mensagens, pregações que o Senhor me dá, mas nessa noite eu quero que nessa primeira noite intitular, amém? Entrega o controle ao Espírito. Você está comigo? Entrega o controle de tudo da tua vida nas mãos do Espírito. Vocês estão crendo? Eu quero ler o texto dessa noite, que se encontra em Romanos 8, do 12 ao 17. Todo mundo comigo aqui? Para a gente ficar com a leitura mais uniforme, amém? Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos ou guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E agora? Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Diga amém. Está falando tudo para agora, para o presente, para a ordem presente. Não está falando nada sobre o porvir. Está falando sobre o aqui e agora. Vocês estão comigo? Nesse texto que nós lemos, a gente está pegando do versículo de número 12, mas tem um contexto que começa no versículo 1 do capítulo 8, que fala que, portanto, agora já não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, existe uma lei do Espírito, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Amados, abre o teu coração, que o Senhor te ilumine os olhos do teu coração para que você entenda coisas simples, mas são profundas. Nós estamos debaixo de uma lei, aqui diz, não a lei mosaica, a lei do pecado e da morte, que a lei mosaica foi criada por Deus com um propósito, levar todo homem, toda a carne a perecer em pecado, preparando os caminhos do Salvador, o único que poderia cumprir a lei. Esse era o propósito da lei. Por isso que não pregamos lei no púlpito, pregamos a obediência da fé e a graça. Mas existe uma lei do Espírito, é a lei do nosso amado amigo. Você está comigo? Essa lei nos libertou da lei do pecado e da morte. Amém? E no versículo que começamos no 12, começa fazendo uma declaração no 12. Portanto, irmãos, somos o quê? Somos devedores, não a carne. Quando a Bíblia diz, amados, eu acho esse versículo incrível, que somos devedores, não está trazendo uma ideia de punição,
de condenação, dívida para condenação, não. Só está lembrando que o que recebemos de graça, nós devemos para todo sempre. Você está comigo? A lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Na sequência do 1 em diante até chegar ao 12, fala de muita coisa. Que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Fala que o que anda na carne acaba morrendo. Porque o andar na carne, mesmo para o cristão, abre uma porta para que morte se instale. Morte lenta, morte paulatina, mas a morte vai entrando. Morte de sonhos, morte de propósitos, morte da saúde, morte de família, morte de casamento, morte de finanças. Andar na carne atrai morte. E Paulo está falando sobre isso, mas hoje eu não tenho essa palavra tão doutrinária nesse sentido. Em outro momento a gente fala, mas eu queria falar para vocês a respeito de coisas espirituais que devemos entregar nas mãos do Senhor. E eu quero começar dizendo que somos devedores. Somos devedores, não à carne, mas ao Espírito. Vocês estão comigo? E embora passemos por lutas, tribulações, batalhas ferrenhas, muitas vezes nós temos a tendência, somos tentados a tentar murmurar, reclamar. Alguns até perguntam, por que eu estou passando por isso? Alguns até dizem, eu não mereço. Isso é justiça própria. Deixa eu dizer algo para você. E eu falo com todo o coração, biblicamente falando, Deus não nos deve nada. O que Deus nos deve? Você pode estar trabalhando para Ele há anos. Tudo que você tem veio dEle. O vigor, a saúde, a porta que se abriu, a direção, a sabedoria, a inteligência, tudo é dEle. A vida eterna. Nós devemos tudo ao Senhor. Deus não nos deve nada. Por mais que passemos a luta mais ferrenha, a dor mais absurda, ainda assim Deus não nos deve nada. E Ele nos dá de graça seu amor, sua misericórdia, sua cura, seus livramentos, tudo de graça, tudo pela graça. Agora, quando falamos que é pela graça ou por graça, não quer dizer que isso não tem valor, que alguém não precisou pagar um preço. Jesus pagou um alto preço para que essa graça nos alcançasse, essa graça salvadora, essa graça redentiva, essa graça remidora, essa graça que muda todas as coisas em nossas vidas. Somos devedores. Você está comigo? Então, eu sou contra, às vezes eu sou contra aquele tipo de posicionamento de alguns que estão passando por lutas, querer barganhar com Deus. Se tu fizer isso, a partir de hoje eu vou fazer isso. Para sempre eu vou te dar isso. Escute, tem gente que faz isso e às vezes Deus por sua misericórdia até pega. Mas é porque Deus quer agir por misericórdia. Não que Deus precise barganhar ou que barganhemos com Ele. Não devemos viver aos escambos com Deus, tentando fazer negócio com Ele. Deus não deve nada. Eu prefiro pedir que Ele faça pelo favor dEle do que estar oferecendo coisas a Ele, mesmo sabendo que eu tenho que dar tudo para Ele. A nossa obediência, ela deve ser por amor também. Você está comigo? Por amor. Um cristão que tem uma saúde espiritual boa, ele obedece por amor. A nossa obediência deve ser sempre por amor. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, então todos morreram. E aqueles que agora vivem na carne devem viver uma vida para Ele. O amor de Cristo é quem nos constrange. Constrange no sentido, no contexto, é compele. Não é nos envergonha. O amor de Cristo nos compele a fazer alguma coisa. Nos empurra, nos levanta. Diga por amor. Devemos fazer sempre por amor. Porque o amor dele me constrange. Quando eu penso nele, eu fico constrangido, compelido a fazer algo. Essa é a nossa saúde espiritual. Fazer por amor. Amém? E eu queria ir para o próximo versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Deus quer vida para nós. Deus quer vida. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Passa para o 14. Porque todos os que são conduzidos
pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, esse conduzidos ou guiados, ele tem um termo bem interessante no grego que é ago, que é literalmente conduzido. E lá nas suas muitas definições dá a ideia de uma coisa só. Aquele que é conduzido, aquele que é guiado, é como se fosse alguém que pega outro pela mão e conduz. Ou guiado ou liderado, conduzido. Aqueles que são conduzidos, guiados pela mão, liderados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Nesse contexto, quando diz esses são filhos de Deus, ou esses caminham como filhos de Deus, esses demonstram que são filhos de Deus. A Bíblia, amados, ela tem muitas passagens, muitos ensinamentos que mostram de fato como devemos andar. E é a própria Bíblia quem diz como andam os filhos de Deus. Muitos dizem, eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não, amados. Existe um caminhar que mostra, biblicamente falando, quando nos conduzimos como verdadeiros filhos de Deus. E ser guiado pelo Espírito, conduzido, literalmente conduzido, essa é uma das atribuições mais poderosas para aqueles que amadureceram, aqueles que de fato são filhos de Deus. Nós precisamos entender que é incongruente, não combina filhos de Deus andarem segundo a carne, andarem segundo as suas próprias vontades, tomarem sempre suas próprias decisões, deixando a opinião de Deus a quem? O povo que saiu do Egito, aquele povo que Deus resgatou da escravidão do Egito e que peregrinou tanto tempo no deserto, que não era vontade de Deus que fosse tanto tempo, mas era uma peregrinação rápida. Eles precisavam obedecer rápido e entender rápido. Aquilo ali, amados, é um ensinamento para nós hoje. Tudo que foi escrito, ensinado no Velho Testamento é sombra, tipo e figura. O povo hebreu que foi tirado do Egito não tinha nada a ver com etnia, com raça. Não, amados, ali tem a ver com gênero humano. Ali é uma demonstração de como os filhos de Deus, independente da nação, devem obedecer a Deus. É interessante que Deus falava com o líder, com Moisés, porém havia um sinal visível para que aquele povo caminhasse. Quando a nuvem de Deus se levantava, todo mundo tinha que desmontar todas as barracas do arraial, as casas, o templo, rápido. Quando a nuvem de Deus estava ali, era um sinal que Deus estava dizendo, aqui permaneçam. Quando a nuvem levantava, Deus não precisava falar, todo mundo sabia que ali todo mundo tinha que desmontar tudo, e a nuvem seguia, e para onde a nuvem seguisse, o povo ia. Se a nuvem fosse para a direita, todo mundo ia para a direita, e todo o povo era conduzido por aquela nuvem. A nuvem de Deus conduzia todos. Vocês estão aqui? Aquilo, aliás, era tipo, sombra e figura do que deve ser hoje. Quantas vezes vimos uma nuvem? Eu vi várias vezes essa nuvem aqui. Ano passado agora, num culto do pastor Ricardo, ele mostrou numa imagem, não aconteceu no culto, aconteceu no ensaio. Tinha uma sarça, uma representação da sarça na igreja deles, e ali uma nuvem muito densa, como eu nunca vi na vida, desceu. Quem foi que viu isso? O Douglas me mostrou uma nuvem densa e filmaram. É uma coisa assombrosa. Enquanto estavam na igreja ensaiando, aquela nuvem desceu e ficou perto daquela sarça como um sinal de Deus. A presença de Deus, amados, é tudo que precisamos. Deus não muda, Deus não mudou, Ele continua querendo nos guiar, Ele continua desejando que os nossos olhos, nosso coração esteja nele, nas águas, na direção onde o Espírito nos leva. Precisamos, amados, entender que os filhos de Deus que são maduros, no caso aí que nós lemos em Romanos, é ruios, não é tecno. Já falamos isso várias vezes, mas também não é problema falar de novo. Tem um texto no Evangelho de João que diz, no capítulo 1, veio, falando de Jesus, para os que eram seus, mas os seus não receberam, o povo não recebeu, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder e a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Aquele filhos lá em João, no grego, é teknon. Fala de bebês, crianças, como se fossem recém-convertidos.
ali há um termo para filhos. Todos aqueles que o recebem como Salvador se tornam teknon, se tornam filhos recém-convertidos. Mas esse termo de Romanos é outro, é huios. Huios foi usado para o próprio Jesus, quando disse que ele era um obediente filho na terra. Jesus foi o huios de Deus. Huios é o filho maduro, é o filho obediente, é o filho que é guiado pelo Espírito. Jesus, ele era guiado pelo Espírito 100%. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus do Jordão para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido pelo Espírito. Jesus, como o primeiro filho de Deus, né, da nossa geração, de Cristo para cá, porque foi o primeiro, foi Adão, pecou, caiu. Depois de Adão veio Jesus. Adão era filho de Deus, caiu, ninguém mais era filho de Deus. Depois veio Jesus como o último Adão, e a Bíblia fala em João que ele foi dado como unigênito. Unigênito significa único, e depois se tornou primogênito. Primogênito significa o primeiro entre muitos irmãos. O unigênito era único, se tornou primogênito. Primogênito no grego é protótipo, o modelo da mesma espécie de muitos que virão. Então Jesus, ele foi o primeiro a ser guiado pelo Espírito, a ouvir o Pai em tudo, e é a vontade de Deus que nós sejamos da mesma forma guiados. A nossa maturidade não se demonstra em muitas palavras bonitas, ou muita teologia, ou porque eu assisto revelação daqui, daquela. Não, a nossa maturidade é mostrada, é revelada na obediência em ouvir o Espírito. É o Espírito. A igreja deve ouvir o Espírito. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, em muitos momentos que ele ministrava a palavra, escuta só, é bem simples. Ele dizia: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Em outro momento Jesus trazia uma revelação sobre a obediência, sobre o reino, sobre o Pai, e ele dizia: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Porém, depois que Jesus morreu e foi ressurreto, assunto aos céus, em Apocalipse, na visão da ilha de Patmos, o próprio Jesus manda escrever 7 cartas a 7 igrejas na Ásia Menor. E sempre que sai uma revelação do Senhor Jesus, ele diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele já não dizia: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Você pode conferir o que eu estou dizendo nos evangelhos e em Apocalipse. Em Apocalipse muda. Jesus diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Porque Jesus falou no tempo da pregação do evangelho, da paixão, da cruz, mas agora é a era do Espírito. É o Espírito quem fala à igreja. Eu sinto algo me tocar poderoso ao falar sobre isso. É o Espírito quem fala à igreja. O nosso coração, ele deve estar atento às comunicações do Espírito. O Espírito guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito guiou Jesus quando os fariseus trouxeram uma mulher que estava em pecado de adultério, jogaram aos pés dele e disseram: mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério e tal, e prostituição. A lei de Moisés diz que tem que morrer, tem que ser apedrejado, e tu que dizes? E jogam aquela batata quente para Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha e começa a escrever. Ali Jesus estava recebendo uma comunicação de quem? Do Espírito. O Espírito é a resposta para a igreja nessa geração. O Espírito tem toda a comunicação que a igreja precisa nessa geração. O Espírito nos leva, nos conduz a uma vida que agrada a Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito, conduzidos. Nas definições do grego, quando fala de água, o Espírito guia, o Espírito conduz. Fala também como se alguém fosse conduzido ao tribunal. Tem umas 2 definições a respeito disso. Água era usado quando diz assim: fulano vai ser conduzido ao tribunal. Água, alguém era conduzido ao tribunal. O Espírito não nos conduz ao tribunal, mas nos conduz ao Rei da Glória. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir para a glória de Jesus. Afinal, o próprio Jesus chamou o Espírito Santo de Paracleto, como está no grego, Paráclitos. E nós sabemos
que havia na cultura ateniense, nos tempos passados, uma cultura de se dar os filhos a paracletos. Paracletos eram pessoas completamente responsáveis, e elas eram preparadas e capacitadas a ensinar os filhos de homens importantes, reis, governadores, da sua pequenez, da sua meninice até a maioridade. E eles eram entregues na mão de paracletos, e aquele paracleto ensinar tudo o que aquele rei precisava ensinar, exatamente como o rei queria. Ele ia preparar aquela criança na sua vida até a maioridade e entregá-lo pronto para todas as coisas, até para substituir o seu pai numa dinastia. E assim acontecia. Esse é o trabalho de um paracleto. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. E o termo que é usado para outro não é um outro qualquer, se eu não me engano é ágios, que é um outro igual a ele. Uma coisa é você dizer assim: eu tenho esse carro, eu vou trocar por outro carro. Não é essa palavra simples, outro qualquer. Quando Jesus disse outro Consolador, está no grego, é outro igual em poder, majestade, sabedoria, honra. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, e nós precisamos estar atentos, porque a nuvem em 2025 vai guiar os filhos de Deus. Esse ano a nuvem vai aparecer nos nossos corações, a nuvem vai nos guiar. É para os filhos obedientes, é para filhos maduros. Não é para crianças birrentas que querem fazer a sua própria vontade. Não é para quem tem espírito crítico. Não é para quem tem espírito livre. Não é para rebeldes. Não é para pessoas que só fazem o que acham que deve ser feito. São pessoas que estão compromissadas em ouvir a voz do Espírito, custe o que custar. A voz do Espírito está acima dos nossos anseios. A voz do Espírito está acima da nossa razão. Embora Paulo fosse um homem, um missionário, um apóstolo de personalidade muito forte, colérico e muitas vezes teimoso, a Bíblia diz que por um impulso missionário, um anseio no espírito de Paulo de fazer missões em determinado lugar da Bitínia, ele ia para lá, o Espírito Santo disse não. Eles costearam aquele lugar onde eles estavam naquela embarcação e foram se aproximando daquele lugar, e o Espírito disse para ele outra vez, aí não. O Espírito Santo dá o tom, o Espírito Santo dá a rota. De Gênesis a Apocalipse, o Espírito guia. Os profetas guiavam o povo de Deus no passado, mas só guiavam o que a Bíblia diz, que quando o Espírito de Jeová vinha sobre eles. O Espírito guia. Esse ano, escute só, há promessas, palavras, coisas, escute o que eu vou dizer pela fé, com ousadia, coisas que vão acontecer. Porém, essas coisas serão dadas a ruios. Essas coisas vão acontecer com ruios, com filhos obedientes, com cristãos que se portam como verdadeiros filhos de Deus, que os seus corações estão mais tendenciosos a ouvir a voz do Senhor do que a voz do mundo, do que a própria opinião, do que a própria voz. Isso é o que vai acontecer. Escute, coisas muito ruins vão acontecer na terra a partir de agora. A partir de agora não, já está acontecendo a partir de 2020. Depois da pandemia, mas coisas vão se intensificar, coisas ruins vão acontecer, porque é bíblico, o mundo vai de mal a pior, mas, amados, escute, é promessa, a promessa de Deus para o povo dele, para os justos, para a igreja, é que vá em triunfo. A vereda do justo é como a luz da alvorada, vai sempre em aumento até chegar à plena claridade do dia. Isso não muda, é promessa. Escuta só, só a nuvem, só o Espírito pode te levar à plena claridade, só o Espírito pode te levar à plena conclusão da vontade de Deus para tudo nas nossas vidas, tudo. Eu quero ouvir Deus, quero ouvir o Espírito, meu coração anseia.
Eu choro, clamo, grito e gemo. Fala, Senhor, pois eu quero ouvir a tua voz. É muito melhor ouvir a voz do Senhor do que ouvir a voz de milhares de sábios da terra. Uma palavra, diga uma palavra. Uma palavra. Escute. A diferença da palavra de Deus para a palavra de qualquer outro ser espiritual ou humano na terra é que uma palavra de Deus, ela tem poder de mudar o curso de todas as coisas, porque a palavra de Deus é carregada de poder, é carregada de DNA divino. E quando Deus envia a sua palavra, Ele cura, Ele muda, Ele abre porta. Como diz no Salmo 107, enviou sua palavra e os curou. A palavra. O Espírito Santo, a nuvem, escute. A nuvem em 2025 vai estar em movimento. A nuvem vai estar em movimento. E ela vai guiar os filhos de Deus, os ruios de Deus, a vitórias e conquistas memoráveis. Que muitos vão dizer como? O Espírito Santo. As águas que fluem para o leste, para onde o sol nasce. Como dizia na profecia de Ezequiel 47, que águas saíam de debaixo da soleira do templo, e essas águas sempre iam para leste. E o anjo de Deus disse: entra na água, com uma vara de medir 500 metros, e aquela água sempre fluía para o leste, de onde o sol nasce. O Espírito sempre vai nos guiar para onde o sol da justiça se levanta, que é Cristo. Nossos passos, nossa vida sendo guiada pelo Espírito. Escute o que eu vou lhe dizer. A nossa caminhada, os nossos passos, o nosso dia a dia sendo guiado pela nuvem, pelo Espírito, sempre vai dar na glória de Jesus. A nossa vida sempre vai ter uma conclusão de propósito. Sempre o que fizermos vai glorificar o Senhor Jesus. Nascemos para isso, para glorificar o Senhor Jesus. Mas só há uma possibilidade das nossas vidas glorificarem a Jesus: se ouvirmos a voz do Espírito. O rio faz curvas, segue reto e faz curvas, mas sempre vai dar na glória do Senhor Jesus. Vocês estão aqui? Sempre, diga sempre. Sempre. E isso nos leva a cumprirmos o propósito mais básico, mais basilar das promessas bíblicas. Quando somos guiados pela nuvem de Deus, que é o Espírito Santo, nós, amados, nos colocamos na posição de filhos, porque Deus nos adotou. Clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e a Bíblia nos leva a abraçarmos aquilo que é nosso. Como diz no último versículo 17: se somos filhos, quem é filho de Deus aí? Onde estão os ruios? Onde estão os ruios? Te prepara, ruios. Se levanta, ruios, e diz: eis-me aqui, Senhor. Onde estão os filhos? Se tu é filho, também é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A mesma herança do Senhor Jesus é tua. Autoridade, poder, aleluia, proteção da parte de Deus, milagres. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esse é o ano em que o Espírito Santo está chamando para a gente subir do raso, do nível raso, para as coisas sobrenaturais mais altas. Como está em Apocalipse, eu não me lembro se até o versículo 5 ou o versículo 6, que fala da igreja. Depois a gente confere isso. Mas tem um versículo, não lembro qual é o versículo, se alguém achar pode me mostrar aí. Tem um versículo que, quando é como se abrisse uma porta no lugar mais alto, o anjo diz: sobe aqui. Diga: sobe aqui. Com certeza em Apocalipse é uma revelação do arrebatamento da igreja. Dali ninguém ouve mais falar de igreja. Dali é tribulação, juízo e tantas outras coisas. O anjo diz: sobe aqui. Vai haver um momento que nós vamos subir, mas antes disso, escuta, o Espírito Santo está dizendo para essa geração: sobe, sobe, escuta, sobe. Sabe por quê? Em primeiro lugar, o Senhor quer nos livrar das mazelas que estão vindo para o mundo.
muitas mazelas vão se manifestar no mundo antes da volta do Senhor Jesus. Muitas mazelas. O Senhor quer nos livrar, e tem uma forma de nos livrar. Sobe aqui, sobe para o sobrenatural. Escuta em outro nível, adora em outro nível, clama em outro nível. Vai chegar é necessário que esse ano paremos só de cantar. Fere meu coração com uma ferida de fome e de sede por ti. Não, amados, nosso coração tem que ser tocado com uma ferida de sede, de verdadeira fome, de verdadeira sede por Deus. Chegou a hora de subirmos desse nível rasteiro de frustração, decepção, miséria, de vivermos no natural. Satanás quer nos prender no natural. Satanás quer nos fazer a olharmos para as circunstâncias, escutarmos a voz das notícias, a voz da nossa própria alma. Satanás quer ditar o que devemos ouvir, o que precisamos ouvir, o que precisamos ver. Mas a palavra de Deus diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Temos que ouvir a voz do Espírito. O Espírito tem uma comunicação em outro nível agora para nós. Agora sobe, Ruios, sobe, filho de Deus. Muitos vão ficar para trás, muitos vão sofrer. É por isso que na última hora, na hora mais escura, muitos vão retroceder. É aquela porcentagem de noivas que não tem óleo, e elas retrocedem na última hora, porque não aprenderam a ouvir a voz do noivo, não aprenderam a ouvir a voz do Espírito, não aprenderam a ser guiadas. Amados, não negocia o óleo que você tem, não negocia. Não deixa Satanás fazer barganhas com você, com sentimentos ruins de amargura, de falta de perdão, de ira, de espírito crítico, de rebeldia, de desobediência. Não negocia o que Deus está te entregando. Não negocia. Tem óleo aí nesse candeeiro. Deus está colocando óleo. Deus está enviando anjos. O Senhor mostra anjos frenéticos descendo e colocando óleo. Mais óleo. E o Senhor está enviando anjos numa velocidade muito rápida. Deus quer a noiva cheia de óleo, cheia de óleo, cheia de óleo aquecido. Sobe. Não espera. Um dia Deus vai me tratar e eu vou me consagrar. Não, começou. Em primeiro lugar, Ele quer nos livrar. Ele quer nos livrar das mazelas do mundo. Em segundo lugar, só o Espírito Santo, escuta isso, deixa isso entrar no teu espírito. Só o Espírito Santo, o único que tem poder de nos levar a cumprir o nosso destino em Deus. Aleluia! Só o Espírito. E é Ele, é o Paracleto, é o ajudador, a pessoa indicada. Olha para a nuvem de Deus, ela vai se mover, Ele vai te levar. Por mais que você não acredite, diga se não é por aí. Escuta, se você ouvir o Espírito, por mais que os caminhos sejam tortuosos, eu quero te dizer, Ele vai te livrar, Ele vai te proteger, Ele vai te curar, Ele vai te prover, e Ele vai te levar a cumprir o teu destino em Deus. Todos nós temos um destino para cumprir em Deus nessa geração. Eu quero cumprir. E eu não quero cumprir do meu jeito, eu não quero cumprir a meu modo, eu quero cumprir do jeito de Deus. Eu quero que Ele me molde, eu quero que Ele me trate, mas eu quero ouvir a voz do Senhor. É promessa. Diga promessa. É promessa. Diga perto. Diga perto dele. Quanto mais você se afasta da vida de oração, quanto mais você se afasta da comunhão, quanto mais você se sabota, deixa o trabalho te cansar demais, deixa os muitos afazeres, as coisas que você está acumulando para prosperar mais, para isso, para aquilo, e você relega a comunhão. Mas você se afasta da voz do Senhor. O Senhor não escutou a voz, você se afastou da voz. A oração, a comunhão nos torna aptos a ouvir no reino do Espírito. Deus não é carne, Deus não fala a nossa carne, Deus não responde a nossa carne. Deus é Espírito. Deus fala no reino do Espírito. Se você deixa a carne, vive pela carne, te afastar, as coisas da vida, os afazeres da vida, os cuidados da vida,
A desobediência te afasta do reino do Espírito. Você para de ouvir e fica dizendo: não te escuto mais. Você se afastou. Volta para a comunhão. Procura a nuvem vai te levar a ouvir a voz de Deus outra vez. Você vai ouvir a voz de Deus outra vez. Eu digo para você: Deus tem caminhos de vitória, mas são caminhos trilhados pela voz do Espírito. Perto. Deus não quer cuidar da gente de longe. Porque quando Ele tem que cuidar da gente de longe, porque quando nós nos afastamos, Deus tem que usar métodos que não são bons para falar conosco. Porque quando nos afastamos de Deus, nos tornamos desobedientes. Você pode dizer amém? Deus, diga de perto. De perto. Eu quero terminar com esse texto. Salmo 32:8. Queria que a igreja prestasse bastante atenção. Promessa do Senhor: eu instruirei, Ele ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Na tradução do original diz: eu cuidarei de você perto dos meus olhos. Perto dos olhos de Deus. Escute: cara a cara, face a face. Estar na presença de Deus é exatamente isso. Paninho, cara a cara, face a face. Deus quer cuidar de você com os olhos. Deus quer te guiar para aqui, para acolá. Escute, esse é o ano de nós entrarmos num nível espiritual mais alto. O Senhor está dizendo: Maracanaú, Igreja Cristã do Avivamento, ao anjo que está na Igreja Cristã do Avivamento em Maracanaú, sobe aqui. Eu tenho algo para dizer para vocês, mas é no meu nível. Deus não fala carne, Ele fala no Espírito. No Espírito. Muitos dizem: me cura, me cura, me cura, me cura. Você usa a palavra do reino do Espírito e diz que a cura se estabeleça. Deus te dá no Espírito, você usa aqui. Você está aqui? Deus está mais alto. Deus diz: sobe aqui, sobe, sobe. Deus não corre atrás da gente para falar, nós corremos atrás dele para ouvir. Deus não corre atrás da gente para falar. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cadê a igreja? Cadê os ruios? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Siga a nuvem e traga o controle nas mãos dele. Diga: Senhor, 2025 é meu pacto contigo. Eu quero andar na tua presença e te ouvir mais do que em todos os meus anos de cristão. Eu quero te ouvir, Senhor, aleluia. Eu quero ouvir o Espírito. Quem quer ouvir o Espírito?